Agora que eu já defini para vocês o que é psicologia organizacional, eu vou deixar aqui as principais áreas de atuação do psicólogo organizacional. Então, essas, gente, são as principais áreas de atuação, são as principais áreas de RH em que você vai precisar aplicar os conceitos e os conhecimentos sobre psicologia organizacional. São elas: recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cultura e clima, processos de RH e gestão de pessoas e liderança. Eu vou passar rapidamente sobre cada um deles. Em recrutamento e seleção, você vai precisar entender das técnicas de entrevista, técnicas de análise comportamental, técnicas de definição de competência e de entrevista por competência para você conduzir o processo de recrutamento e seleção. E todos esses conhecimentos vêm da psicologia organizacional. Sobre recrutamento e seleção, eu quero ressaltar uma coisa importante. Alguns testes comportamentais ou não comportamentais são aplicados aqui no processo de recrutamento e seleção. Existem testes que são exclusivos do psicólogo e só psicólogos podem aplicar, interpretar, corrigir e dar a devolutiva. E outros testes não são exclusivos do psicólogo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre quais testes são ou não são exclusivos, vocês precisam entrar no site do Conselho Federal de Psicologia e fazer uma consulta. É muito importante que todos os profissionais de RH saibam exatamente o escopo da sua atuação em relação à aplicação de teste, para que não façam algo que não é do escopo da sua formação, ok? Então, isso que eu tinha para reforçar e ressaltar sobre o processo de recrutamento e seleção. Sobre o processo de treinamento e desenvolvimento, você vai precisar entender como o ser humano aprende, qual é a diferença da forma de aprendizado entre uma criança e um adulto, porque na organização a gente precisa usar os conceitos da andragogia, que é o aprendizado para adultos, e não da pedagogia especificamente, né? Então, é importante que vocês entendam como é que o processo de aprendizagem acontece. Vocês precisam entender como se aplica dinâmicas de grupo voltadas para o processo de aprendizagem e a forma como você lida com o grupo, como você conduz uma dinâmica de grupo, também é o conhecimento que vem da psicologia organizacional. Sobre cultura e clima, conhecer os processos relacionados à definição de uma cultura organizacional, como você define os marcos de cultura de uma organização, missão, visão, valores, propósito. Como é que você define as competências organizacionais? Como é que você mede clima? Como você trabalha o clima interno? Como você atua nas diversas dimensões organizacionais para melhorar o clima? Vou explicar já já que dimensões são essas. Todo esse conhecimento vem também do processo de psicologia organizacional, né? Processos de RH e gestão de pessoas. A psicologia organizacional, ela dá para gente conhecimentos relacionados a processos tais como negociação, gestão de conflitos, como é que você descreve uma política, como você descreve um processo. Aí você pode estar se perguntando assim, ué, mas eu fiz administração, ou eu fiz gestão de RH e eu também aprendi a fazer tudo isso. É claro, gente, não tem como você passar por um curso que vai falar de administração. A administração passa por liderança, que passa por liderar pessoas. Não tem como você passar por um curso sem aprender esses conceitos, mas são conceitos também tratados pela psicologia organizacional.
Então, aqui eu vou dar para vocês, por exemplo, o processo de recompensa. O processo de recompensa, ele inclui aí o processo de definir cargos, salários, benefício, comissões, participação nos lucros e resultados. Cabe a quem tem o conhecimento da psicologia organizacional fazer uma análise de mercado, fazer uma análise do que as pessoas desejam e fazer uma análise da estratégia da organização, juntar esses 3 pontos para definir a estratégia de remuneração dessa companhia. São 3 grandes pilares: pessoas, mercado e estratégia da organização, que você vai precisar unir na hora de definir a estratégia dos processos de gestão de pessoas. E por último, o subsistema de liderança. Entender como a liderança impacta nos resultados da organização, as técnicas de gestão de pessoas, como você conduz um feedback, como você dá a notícia de uma promoção para o seu time, como você reverte um comportamento contraproducente, quer dizer, uma pessoa que está com desempenho realizado inferior ao que era esperado. Todos esses conhecimentos fazem parte da psicologia organizacional e do trabalho e são aplicados aqui no subsistema de liderança.